Bom dia, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos dar continuidade à aula de instrumentação. Vamos para a parte 2 da aula. Teremos como objetivos para essa aula a classificação de sinais de transmissão ou suprimento, sistema de suprimento do tipo pneumático, sistema de suprimento hidráulico, sistema de suprimento elétrico. Muito bem, sistemas pneumáticos de suprimento. Os equipamentos podem ser agrupados conforme o tipo de sinal transmitido ou o seu suprimento. A seguir é descrito aí os principais tipos, vantagens e desvantagens. Os principais tipos, de forma resumida, são 3: pneumáticos, hidráulicos e elétricos. E a gente vai ver agora de forma mais detalhada quais são aí as suas características e as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos. Então temos aí tipo pneumático. Neste tipo é utilizado um gás comprimido, cuja pressão é alterada conforme o valor que se deseja representar, né, no sistema. Nesse caso, a variação da pressão do gás é linearmente manipulada numa faixa específica, padronizada internacionalmente, para representar a variação de uma grandeza desde seu limite inferior até seu limite superior. Tá? Limite inferior e superior são limites aí de controle, tá? Para controle de automação. O padrão de transmissão ou recepção de instrumentos pneumáticos mais utilizado é de 0,2 a 1 kg/força por centímetro quadrado, tá? Kg/força por centímetro quadrado está relacionado aí a unidades de pressão. Tá? Pressão, inclusive, que a gente viu, né, quando estávamos estudando bem lá no início, ainda nas aulas presenciais, o Sistema Internacional de Medidas. Falando aí com relação a esse 0,2 a 1 kg/força por centímetro quadrado, é aproximadamente de 3 a 15 psi no sistema inglês. Os sinais de transmissão analógica normalmente começam em um valor acima do zero para termos uma segurança em caso de rompimento do meio de comunicação. O gás mais utilizado para a transmissão é o ar comprimido. Tá? Inclusive na nossa unidade, né, no Rubens Faria Souza, existe um laboratório de pneumática, tá? Lá no prédio de mecânica. Sendo também o nitrogênio e, em casos específicos, o gás natural, que é, por exemplo, o caso lá da Petrobras. Muito bem. A grande vantagem em se utilizar aí os instrumentos pneumáticos está no fato de poder operá-los com segurança em áreas onde existe risco de explosão. Tá? Centrais de gás, por exemplo, né? Seria um grande exemplo disso. E as desvantagens são algumas. Né? Necessita de tubulação de ar comprimido ou outro gás para seu suprimento e funcionamento. Necessita de equipamentos auxiliares, tais como compressor, filtro, desumidificador. Né? Se tiver umidade já não funciona, nem sua transmissão via sistema pneumático, né? Começa a ter alguns probleminhas, etc., para fornecer aos instrumentos ar seco e sem partículas sólidas. Devido ao atraso que ocorre na transmissão do sinal, este não pode ser enviado a longa distância, sem uso de reforçadores, né? Então nós precisamos aí reforçar a transmissão desses sinais se eu quiser operar em longas distâncias. Normalmente a transmissão é limitada aí a aproximadamente 100 metros. Vazamentos ao longo da linha de transmissão, mesmo instrumentos são difíceis de serem detectados, né? Não permite conexão direta aos computadores, obviamente, né? Se eu tenho um sistema pneumático, eu não consigo fazer uma conexão de ar comprimido com um computador, que é basicamente um sistema aí eletrônico. Muito bem, aqui eu mostro alguns elementos de sistemas pneumáticos, né? Um sistema genérico como um todo. Temos aqui cilindros, unidade de conservação, né? Temos os elementos condutores para o
sistema pneumático. Temos aqui várias válvulas que são utilizadas, outros cilindros aqui, condutores de ar comprimido, e os conectores para o sistema pneumático. Tá? Falamos agora de sistema hidráulico. Ele é similar ao tipo pneumático e com desvantagens bem equivalentes. O tipo hidráulico utiliza-se na variação da pressão exercida em óleos hidráulicos para a transmissão de sinal. Daí óleos tem aquela questão de viscosidade, se mais viscoso, menos viscoso, entra aí até em fenômenos de transporte que não vem muito ao caso. É especialmente utilizado em aplicações onde torque é elevado e necessário quando o processo envolve pressões muito elevadas também. Bem, falando das vantagens, podem gerar grandes forças e assim acionar equipamentos de grande peso e dimensão e resposta rápida, tá? Ele tem uma dinâmica aí bem legal. Desvantagens é que necessita de tubulações de óleo para transmissão e suprimento, né? Assim como o sistema pneumático precisava de tubulação para gás ou ar, aqui a gente precisa para o óleo. Necessita de inspeção periódica do nível de óleo, bem como sua troca. Necessita de equipamentos auxiliares, tais como reservatórios, filtros, bomba hidráulica, né? Sistema pneumático, compressores, para hidráulica, bombas, etc. Dentre outros probleminhas aí que acabam surgindo. Aqui eu demonstro, né, exemplos aí de sistemas hidráulicos. Então nós temos aqui cilindros, né, cilindros que comportam aí óleo. Sistema de transmissão aqui com mangueiras. Sempre que a gente tem essas mangueiras pretas aqui, tá? É que o sistema ele é hidráulico. Aqui aparece aqui um cano, né? Encanamento aqui. Então essas mangueiras aqui em geral nós temos transmissão e suprimento hidráulico, tá? Perceba que são sistemas grandes, né? Bem robustos. Por quê? Porque eles trabalham com alta força, alto torque. E falando aí do sistema elétrico de suprimento agora, esse tipo de transmissão é feito utilizando sinais elétricos, obviamente, de corrente ou tensão. Né? Face à tecnologia disponível no mercado em relação à fabricação de instrumentos eletrônicos microprocessados, hoje é esse tipo de transmissão largamente usado em todas as indústrias, onde não ocorre risco de explosão. Obviamente, se tem uma fagulha em um ambiente altamente explosivo, vai ocorrer um problema aí, né? Muito bem. Assim como na transmissão pneumática, o sinal é linearmente modulado em uma faixa padronizada, representando o conjunto de valores entre o limite mínimo e máximo de uma variável de um processo qualquer. Como padrão para a transmissão a longas distâncias, são utilizados sinais em corrente contínua, variando de 4 a 20 mA, como um exemplo disso é o sistema HART, né, que é para automação industrial, e para distâncias de até 15 metros aproximadamente, também utiliza-se sinais de tensão contínua, de 1 a 5 volts. O problema de tensão é que pode ocorrer quedas, né? Muito bem, vantagens. Permite transmissão para longas distâncias sem perdas, visto que a transmissão de sinais elétricos se propaga aí muito próximo à velocidade da luz, né? No vácuo é a velocidade da luz. A alimentação pode ser feita pelos próprios fios que conduzem o sinal de transmissão. Não necessita de poucos equipamentos auxiliares. Permite fácil conexão aos computadores, obviamente, é o que eu comentei lá no sistema de suprimento pneumático, né? O sistema de suprimento pneumático trabalha com ar ou gás. O computador ele é eletrônico, então ele vai entender sinal elétrico, mas ele não entende o que seria ar comprimido ou gás, né? Então aqui nós já temos mais essa vantagem. Perceba, já de cara 4 vantagens, né? Acabou? Não, tem mais. Fácil instalação. Permite de forma mais fácil a realização de operações matemáticas, óbvio, né? Se você tem uma unidade de
lógica de processamento, né, um sistema microcontrolado consegue operar aí, realizar, melhor dizendo, operações matemáticas. E permite que o nível de 4 a 20 mA seja lido por mais de um instrumento ligado em série. Tá? Porém, existe um limite quando a soma das resistências internas desses instrumentos, tá? Que não deve ultrapassar o valor estipulado pelo fabricante do transmissor. Então, se o transmite sinal em corrente, o único limite que é colocado são resistências internas dos instrumentos. Tá? E a gente deve observar isso porque o fabricante do transmissor ele vai estipular ali um valor de resistência máxima, tá? Que deve ser utilizado. Então perceba, nós temos aí 7 vantagens. Né? Desvantagens é que necessita de técnico especializado para a instalação e manutenção, caso dos senhores, né, que estão fazendo curso técnico. Exige utilização de instrumentos e cuidados especiais em instalações localizadas em áreas de risco. Exige cuidados especiais na escolha do encaminhamento de cabos ou fios de sinais. Os cabos de sinal devem ser protegidos contra ruídos elétricos, obviamente. Você tem um sistema que é cheio de máquinas, motores, geradores, sistemas com muita indutância, né, eletromagnetismo fortemente presente, ruídos eletromagnéticos vão surgir. E para isso se precisa ter uma proteção contra ruídos externos, porque qualquer distúrbio eletromagnético pode mexer nessa correntezinha aqui muito pequena, bem como o nível de tensão, né, que pode ser utilizado aí para a transmissão de sinais elétricos também. E aqui eu demonstro, né, o que seria aí os elementos para um sistema elétrico de suprimento. Então aqui nós temos vários, né, nós temos aqui medidores, tá, medidores de tensão, corrente, medidores de potência, sistemas aqui de acionamento automatizados, aqui também sistemas de acionamento automatizado com interface homem-máquina, CLPs, né, aqui nós temos exemplos aí de CLPs da Siemens, né. Aqui nós temos um sistema industrial também, com uma interface eletrônica aqui, tá? Essa aqui é o que nós chamamos de sistema supervisório, que eu consigo observar na tela de forma muito similar ao que nós temos aqui no ambiente real. Aqui da mesma forma, tá? Ó, vários sisteminhas aqui com transmissores comunicando, e esse carinha aqui é um sistema elétrico fazendo a comunicação por esses cabos aqui de rede conectados também no sistema supervisório, tipo escada, por exemplo. E aqui nós temos outros elementos também de controle para sistema elétrico. Então perceba que o sistema elétrico ele é o que apresentou mais vantagens com relação às desvantagens aí para o sistema de transmissão e suprimento, e portanto ele é largamente utilizado aí na indústria para ter um controle mais preciso, rápido, com boa dinâmica, né, para os diversos tipos de processos aí existentes. Certo, turma? A aula de hoje é isso daí, eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez, lembrando que eu sempre estou disponível no chat, caso tenha alguma dúvida, eu vou encaminhar a aula em PDF para os senhores terem acesso também, para poderem estudar aí. E dúvidas, mandem áudio, foto, gravações, texto, o que vocês preferirem, mas houve dúvidas, entre em comunicação aí, né? Nós temos um canal via Microsoft Teams, que é um canal interessante para que tenhamos aí esse tipo de interação. E se necessário for até, eu abro uma reunião, né, se vocês tiverem dúvidas aí mais específicas. E no geral é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Bons estudos. Até!